Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast especial. Hoje é um dia muito importante, pois estamos no mês do Março Borgonha, um período dedicado à conscientização no múltiplo. É uma doença rara, mas que precisa de mais visibilidade. Para essa conversa essencial, temos a honra de receber a doutora Daniele Pedreira, médica hematologista, que vai nos ajudar a entender melhor essa doença, seus desafios no diagnóstico e tratamento e como podemos levar mais informações à sociedade. Então, você que nos acompanha na Melodia FM 87.9 pelo Instagram, pela página da nossa associação, participe deixando suas perguntas e comentários. Vamos juntos ampliar essa conversa e fortalecer essa causa. Doutora Daniele, seja muito bem-vinda e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Então, eu que agradeço o convite. É um prazer em estar aqui e principalmente falando de uma doença que é uma doença difícil, como você falou, mieloma múltiplo. Então, a gente está no Março Borgonha, que é o mês de conscientização, e é uma doença que eu tenho 20 anos de formada e eu digo que ao longo dos meus 20 anos eu vi mudar muito no tratamento de mieloma. Então, eu brinco dizendo que era uma doença que eu não gostava de tratar. Sim. Acho que eu até já te falei isso. Sim. Porque era uma doença que a gente não tinha muito o que fazer. E ao longo desses últimos 5 anos, a gente vê o quanto mudou o tratamento do mieloma múltiplo. Mas, antes de falar de tratamento, Sim. a gente tem que falar de diagnóstico. Sim. Então, o que é que a gente tem de maior dificuldade na questão do diagnóstico do mieloma múltiplo? Então, o mieloma, ele é uma doença de células plasmáticas, então é uma célula na medula óssea, que normalmente a gente já tem. Então, a gente tem em média de 5% dessa célula, só que quando a gente tem uma alteração, então uma alteração clonal desse plasmócito, ele aumenta a quantidade dele, virando a doença que é o mieloma múltiplo. E os sintomas, o que é que a gente pode ter de sintomas? Então, a gente pode ter anemia, então a gente pode sentir cansaço, fadigado, dispneia, esforços, principalmente por acometer pessoas mais velhas. Então, a gente tem que lembrar que o mieloma, ele acomete mais pessoas acima de 55 anos, principalmente homens do que mulheres. Uma média de 3:1, mais ou menos, entre homens e mulheres. Hoje está chegando a um 3:2. Cada 3 homens, 2 mulheres. E quanto mais cedo, se o paciente ele tem o diagnóstico do mieloma antes dos 55 anos, infelizmente, esse mieloma, às vezes, ele é mais grave. E essa é a grande preocupação da gente. Então, como eu ia falando dos sintomas, o que é que a gente pode ter de sintomas? Uma dor nas costas, uma urina um pouco mais espumosa, um cansaço, fadiga, pode ter tontura, pode ter uma sonolência. Por quê? Porque a gente pode ter anemia, a gente pode ter uma disfunção renal. Então, a disfunção renal, que é um aumento da ureia, da creatinina, pode causar náuseas, vômitos, falta de apetite, com isso pode causar emagrecimento. A gente pode ter o aumento do cálcio, que é o quê? Eu tiro o cálcio do osso e jogo no sangue. Então, esse aumento do cálcio no sangue pode me causar náusea, vômito, tontura, indisposição. Só que essa retirada do cálcio vai aumentar o risco de fratura, das dores ósseas. E aí, às vezes, começa a pobre da saga do paciente com mieloma. Então, eu tô com dor nas costas, vou no ortopedista. Não acha nada, vai no neurologista. Aí vai num clínico e ele começa a passar por várias especialidades. Como, graças a você também, a gente está conseguindo difundir mais a questão da informação. Hoje, às vezes, o próprio paciente já diz, não precisa de uma eletroforese? Legal isso, viu? Então, isso é bem importante. Que bom. Então, para a gente ver, e eu saí de uma palestra agora, o quanto às vezes uma informação eu levo para alguém que vai falar para um amigo do meu vizinho e dizer, será que você não pode ter isso?
E às vezes isso acende o botãozinho lá do médico e dizer, não, realmente pode ser. Eu ia fazer uma pergunta, né? Era até mais tarde, mas já que a senhora falou sobre isso. Só não está notando que está tendo um aumento dos casos de mieloma, mas talvez por o paciente estar investigando mais, por o médico estar investigando mais. Então, como eu ia dizendo, essa semana eu acho que todos os meus primeiras consultas foram mieloma. Então, era uma doença muito mais rara, Sim. que hoje a gente tem um diagnóstico muito mais importante, então que vem tendo uma repercussão realmente maior. Tanto por questão do diagnóstico, então, o fato de eu pegar um idoso com uma anemia e pensar em pedir uma eletroforese, eu vou ter um diagnóstico, que pode ser um mieloma no estadiamento clínico mais inicial ou até mesmo um mieloma borderline. Mas também, infelizmente, o número de casos de câncer vem aumentando exponencialmente. Isso não só em mieloma múltiplo, mas o número de câncer de mama, de câncer de próstata, câncer de intestino. Por quê? Possivelmente por conta da questão genética Sim. e da questão ambiental. Então, a gente tem que lembrar que hoje a má qualidade de vida que a gente vive, a má alimentação que a gente come, isso também contribui muito para um aumento do risco de câncer. O estresse, ansiedade. E se a gente for ver, mieloma, ela era uma doença muito mais prevalente em homens, como eu falei, e também a gente não sabe por quê. Mas pacientes lavradores, pacientes do campo também, eles também tinham uma prevalência maior. Talvez isso por uso de agrotóxicos, fertilizantes, que também aumentavam esse risco. Eu queria fazer uma pergunta, era a primeira pergunta, mas depois a gente eu vai tomando. Não, mas é assim mesmo, né? Sabe que eu me empolgo, falo demais. Eu queria que a senhora apresentasse para o pessoal, só na nossa no Instagram aqui, doutora, já tem 740 pessoas no Instagram. Quem é a doutora Daniele? Pronto, então, essa seria a primeira, né? Mas eu já mas me não, é empolguei. assim, mas é assim. Então, assim, Sim. meu nome é Daniele, sou Daniele Pedreira, eu sou de Salvador, então eu fiz faculdade baiana, Escola Baiana de Medicina, formei em 2004 e ingressei na residência no Hospital São Rafael, onde eu fiz residência de clínica médica e residência de hematologia e hemoterapia. Na verdade, eu queria cardiologia, mas eu me encantei com o mundo da hematologia. E por que eu me encantei com o mundo da hematologia? Porque, para mim, cardiologia, até então, eu achava que era muito protocolo, onde a gente via um infarto, onde a gente via uma hipertensão. E hematologia, não, a gente vê um conjunto. Então, nenhuma doença é igual a outra. Sim. Quando, às vezes, o paciente fala, você trata mieloma? Eu não trato mieloma. Eu trato pacientes com mieloma. Os pacientes, eles são diferentes, eles vão ter particularidades diferentes, assim como outras especialidades, claro. Mas a gente tem que lembrar que as doenças hematológicas, elas têm todo um contexto social, tem um contexto físico e mental. Então, o nome leucemia pesa, o nome mieloma pesa. Então, já vem do nome das doenças. Sim. O nome oncologia, então, eu trabalho hoje no ICOM, que é o Instituto de Oncologia, né, de Medicina Especializada, Instituto Conquistense Medicina Especializada. Há mais ou menos 14 anos que eu vim para Conquista. Vim por conta de uma amiga que eu tratei a mãe dela. E aí eu terminei vindo parar em Conquista, que sou muito feliz por isso. Bebeu água daqui já era, né? Na verdade, meus pais moraram aqui antes de eu nascer. Então, eu fui feita em Conquista. Foi, né? Só fui nascer em Salvador. Então, por isso que eu voltei. Ah. E aí, hoje eu trabalho tanto no ICOM, na parte do convênio e na parte do NACOM do SUS. Sim. E também faço a parte de gestão. Eu sou diretora médica do ICOM. E atendo na Gestare, mas o meu foco na Gestare são para gestantes ou mulheres com alterações hematológicas relacionadas à parte feminina e à parte de infertilidade. Pois não. Lembrando que o médico que me acompanha é o Dr. Leonardo Cunha, e ele
E a doutora Daniele faz parte da equipe dele. Então, direto ou indiretamente, ela também é a minha médica, né, doutora? Isso mesmo. Na verdade, a gente discute os casos. Mesmo sendo um oncologista que acompanha uma doença hematológica, mas os meninos sempre tiveram essa humildade de estar discutindo. É por isso que funciona. E não só na parte de especialidades diferentes, mas dentro da própria especialidade, a gente tem hábito de discutir os casos, definir o que é melhor para cada paciente, o que talvez algum tolerasse melhor, o que tem de protocolos mais novos, se tem uma pesquisa em algum lugar que um conheça e o outro desconheça, para que a gente consiga trocar informações, porque no final o que a gente precisa é tratar melhor os nossos pacientes. Sim, eu acho isso muito legal. A simplicidade e a humildade, né, de reconhecer, falar, não, eu vou pedir uma ajuda, uma orientação, né, muito legal. E assim, duas cabeças pensam melhor do que uma, e né? 3, né? É você, doutor Leonardo e doutor Luiz, né? Fora que ainda tem toda a outra equipe, e que a gente discute os casos. Doutor, o mieloma múltiplo, ele é considerado uma doença rara, né? Ou não, já foi mais, né? Vamos dizer que seja. Quais são os principais desafios para o diagnóstico precoce? Então, hoje o principal desafio é a questão dos sintomas que são inespecíficos. Se a gente for pensar que uma fadiga, uma indisposição, uma dor na coluna, isso pode ser por conta da minha carga de trabalho, eu não faço diagnóstico. Então, se você não sabe o que procura, você não reconhece o que acha. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em mieloma. Se eu não penso, eu não faço diagnóstico. Então, seja um clínico, seja um endocrinologista, um cardiologista, que perceba uma anemia ou uma disfunção renal, um aumento de cálcio em um paciente que, mesmo tendo queixas vagas, queixas inespecíficas, solicite uma eletroforese, a gente consegue talvez ter mais diagnóstico e diagnósticos precoces. Alguns dos sintomas são dor em coluna, fratura espontânea. Então, fratura no idoso. Ah, não, ele tem osteoporose. Sim. Então, a fratura é da osteoporose. Mas, às vezes, não é a fratura da osteoporose. Sim. Às vezes, é uma fratura causada por um mieloma. Sim. Então, nesses casos, não só o diagnóstico da fratura, mas saber a causa da fratura. Isso que é importante. Entendi. Quais são os sintomas mais comuns e o que deve acender alerta para um paciente, para que o paciente busque ajuda médica? São as dores, né? Dor, alteração urinária, principalmente aquela urina espumosa, onde você pode ter uma proteinúria. Então, proteinúria, às vezes, é um dos primeiros sintomas do mieloma, onde a gente dá diagnóstico. Muitas vezes ele faz um sumário de urina e vê que tem proteína na urina e talvez tenha que investigar. Aí a gente vem a questão da fadiga, do cansaço, das dores crônicas, da anemia, porque aí vai vir os sintomas da anemia. Muitas vezes enjoo, falta de apetite. Então, eu sempre penso assim, em doença hematológica, como tem os sintomas são vagos, que podem estar em outras patologias, se você não está bem, se persiste e tem alguma coisa de diferente, tem que procurar um médico. Não dá pra gente ficar só atribuindo que é estresse, que é a correria, que é o dia a dia. Porque às vezes quando a gente faz o diagnóstico, já é um estadiamento 2, já é um 3, que eu podia ter diagnosticado como 1 e saber que eu teria uma chance de, não de cura, mas de uma remissão ou de um tempo de sobrevida livre maior. Entendi. Como é que funciona o tratamento do mieloma múltiplo atualmente, doutora? Existem novas terapias em desenvolvimento? A senhora teve agora lá em Foz do Iguaçu, não foi? Isso. Na verdade, assim, eu digo que das doenças que a gente trata, mieloma foi a que mais teve avanços no tratamento. Então, eu venho de uma época que a gente falava que tinha um VAD, que era uma quimioterapia bem inespecífica, e tinha o melphalan prednisone. Só existiam essas duas coisas. Aí, logo depois veio o Cyborg, que é junto com o Velcade. Então, se a gente for ver, a gente foi avançando nas terapias. Então, hoje a gente tem classes terapêuticas. A gente tem a ciclofosfamida, a gente tem o corticoide, a gente tem os imunomoduladores, dentre eles a talidomida, lenalidomida, pomalidomida. Aí a gente tem os inibidores de proteasoma, que a gente tem o Velcade, que é o bortezomib, a gente tem o Kyprolis, o carfizomib, a
a gente tem os anticorpos monoclonais. Então, a gente tem o daratumumab, isatuximab. E hoje a gente também tem os biespecíficos, talquetamab, teclistamab. E a gente tem os CAR-T-cells. Sim. Então, a gente tem uma gama Então, a gente tem um percurso longo que a gente pode caminhar. Porém, o que a gente vem, sim, o que vem se falando muito nos congressos, principalmente nos específicos para mieloma, é que quando a gente pode começar e que a gente tem acesso ao tratamento com terapia quádrupla, a gente vai ter uma resposta no tratamento bem profunda. Com isso, podendo, quem sabe, alcançar uma cura, que é uma remissão. Quando a gente fala cura, é que pode ser que a gente esteja caminhando para a cura do mieloma, porque tem pacientes que já têm uma sobrevida livre de progressão muito grande e com doença residual mínima negativa ou uma resposta muito profunda, e que a gente sabe que a recidiva da doença não vai acontecer. E é isso que a gente vem buscando com os tratamentos. Então, como é que seria a terapia quádrupla? Eu teria que ter as 4 classes de drogas já em primeira linha. Então, eu teria um anticorpo monoclonal, eu teria o inibidor de proteasoma, o corticoide e eu teria o imunomodulador. Então, são as 4 principais classes. Uma outra coisa, como é que a senhora trata com as limitações? Como é que a senhora resolve a situação de um paciente com todas as limitações, uma vez que não está disponível tudo isso aí para aquele paciente, principalmente do SUS? E nem para SUS, nem para convênio, alguns. Né? Infelizmente, alguns planos de saúde também, a gente sabe que hoje, com o rol da ANS, a gente consegue, mas assim, são medicamentos muito custosos. Sim. Então, a gente também tem que pensar isso, que a gente fala que é na saúde financeira mesmo. Sim. Claro que a gente teria, ou a gente tentaria oferecer o que é de melhor para todos. Mas, infelizmente, nem alguns planos de saúde, nem o SUS vai conseguir, até mesmo pela quantidade de pacientes doentes que a gente vem tratando hoje em dia. Hoje, o SUS, pelo menos a gente já consegue fazer o inibidor de proteasoma, a gente tem a talidomida e a gente tem o corticoide que a gente consegue fazer. Tem também a ciclofosfamida, ou para pacientes não elegíveis ao transplante, tem o melphalan e tem a prednisona. O que a gente tenta é fazer transplante em primeira linha para pacientes elegíveis ao transplante, e aquele paciente que pode ter uma recidiva, que já tenha sido exposto a 2 linhas de tratamento, a tendência é a gente judicializar algumas das drogas. A gente oferece. Claro que, até mesmo para um juiz conseguir dar um veredito da necessidade da droga, a gente tem que explicar para ele que a gente usou o que há de disponível, sim. E que a gente não tem mais disponível. Ou, alguns casos mais graves, pacientes muito jovens, pacientes com alterações genéticas que precisem, a gente elabora um relatório com essas informações, solicitando uma avaliação judicial. Pois não. Além do tratamento médico, quais outros cuidados podem ajudar o paciente a ter mais qualidade de vida? Pronto. Existe nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo. Então, se a gente, um assistente social, até mesmo para saber os direitos que cada paciente oncológico tenha. Mas hoje o que eu digo é, se a gente come bem e se a gente foca numa alimentação adequada, atividade física compatível para a minha limitação, para o que eu consiga fazer, ou um tratamento fisioterápico, eu vou conseguir ter uma melhor qualidade de vida. Então, parte psicológica para alguns que precisam. A gente sabe que nem todos precisam, ou talvez eles achem que não precisam. Sim. Mas mesmo que ele não precise, talvez alguém da família que suporte a carga vai precisar desse suporte, até mesmo para saber como lidar. Porque no diagnóstico oncológico, a gente tem as fases do diagnóstico. A gente tem a fase da negação, a gente tem a fase da aceitação. Então, dependendo do paciente, a gente sabe que a gente não consegue falar tudo para ele. Verdade. Não consegue dizer o prognóstico. Então, a gente tem que ter um tato e uma sensibilidade em saber como a gente vai falar
tanto o diagnóstico, como o tratamento, como inclusive o prognóstico. Eu tenho pacientes que elas acham que usam quimioterapia para não virar mieloma, sendo que ela já tem um mieloma. Só que para ela isso é importante, porque ela acha que ela não tem doença. Não, eu venho aqui só tomar um sorinho pro meu osso e vou usar uma vitamina para não virar mieloma. Por que eu vou dizer para ela que ela tem mieloma? Aí ela adoece de verdade, né? Por isso. Mas a família, alguém tem que saber do diagnóstico em si. E assim, a gente consegue levar uma leveza no diagnóstico e no tratamento. Uma coisa bem importante em mieloma, que eu sempre friso para os pacientes, principalmente mulheres, é a boa notícia. Não cai o cabelo. Então, a quimioterapia não cai o cabelo. É verdade. Só no transplante. Só no transplante. Mas antes disso não cai. Então todo mundo já sai feliz da vida. Pronto, já. Então, tá vendo? Pois é. Tudo tem uma parte boa também. É interessante que quando os pacientes nos procuram, a primeira coisa que a gente vai cuidar é da cabeça dele, né? Para depois ver como é que está a situação do mieloma. É porque assim, normalmente no mieloma, como tem a dor, então às vezes tem a limitação pela dor, pela anemia, o risco da hemodiálise ou o tratamento de hemodiálise, isso limita muito a qualidade de vida do paciente. É diferente de um paciente com linfoma, que ele vai fazer a quimioterapia e ele vai voltar para casa. Mas o mieloma, ele tem outras coisas mais que vai limitar. Então, quando é um paciente mais idoso, que às vezes não tinha uma atividade tão frequente, ele até aceita mais, porque às vezes estava mais sentadinho, já tinha umas limitações. Mas quando é um paciente jovem, que trabalha, tem as suas atividades, você vê que talvez você vai ter que parar por limitações, depois você ainda tem um transplante, você vive com medo de talvez ter que ir para diálise. Verdade. Então, acho que isso aqui mexe mais com a parte psicológica. Tem paciente nosso que aquele que produz hoje, come hoje, né? Não produz. Não produz mais, né? E aí, como é que a cabeça desse cara fica? Imagina né? alguém com fratura, é um lavrador com a fratura na coluna, ele não vai mais poder voltar à atividade dele. Pois é, isso é... E aí vem toda a parte psicológica, talvez não seja a doença em si, o tratamento. Mas como eu vou prover, como eu vou ganhar ou prover minha família, alguns questão de INSS, com dificuldade. Então, isso é o que pesa mais. Às vezes, na questão psicológica, está muito mais atrelada essa questão, às vezes, financeira e da limitação, do que com o tratamento em si, eu percebo. Ontem mesmo eu estava com uma paciente, né, conversando com ela está com medo de ir para o transplante, porque a senhora sabe que depois do transplante você fica mais ou menos um ano parado ali, né, até recuperar e tal. E ela falou que ela não tem emprego, ela tem a empresazinha dela, e ela falou, vou comer o quê? Né? Então ali você já complica o tratamento dela no psicológico, né? E eu tenho alguns pacientes que não fizeram transplante em primeira linha por questão social. Social, eu digo já. Porque quando a gente fala em transplante, então eu só vou voltar um pouquinho para quem está assistindo, o transplante de medula ele pode ser o autólogo ou o alogênico. Quando a gente fala o transplante do mieloma já em primeira linha, que é o primeiro transplante, a intenção é que seja um autólogo, que é do próprio paciente. Sim. Só que isso vai gerar um tempo, ele tem que ir, vamos supor, eu vou para Salvador fazer, porque é onde a gente encaminha primeiro. Então eu vou para Salvador, eu tenho algumas consultas com toda a parte multidisciplinar, dentária, porque o dentista, que é uma coisa de se lembrar em mieloma, que eu me recordei, é a questão do uso do ácido zoledrônico, ou do denosumab, ou do pamidronato, com a questão de osteonecrose de mandíbula. Então a gente tem que ter todo cuidado, porque não pode fazer extrações dentárias em uso da medicação, para que não tenha nenhum efeito adverso na parte de dentição. Então ele vai ter que ir algumas vezes para Salvador, ele vai ter que se ausentar tanto da sua família quanto do seu trabalho, e vai ficar tipo 1 mês ou até 2 meses recluso, 1 mês mais ou menos dentro de um hospital, 15 dias para pegar a medula, e depois ainda tem que ter o apoio ali da equipe que transplantou. Se não tiver intercorrência, às vezes consegue voltar para a unidade de origem com os 30 dias. E se tiver intercorrência, você vai ficar mais tempo no lugar. Aí tem que ter o apoio de assistente social,
tem que ter o apoio do município num paciente de SUS, mesmo um paciente de convênio que tenha recursos, mas tem que ter um custo de um aluguel de um apartamento ou uma parte, tem que ter alguém para ficar com a pessoa. Então, isso tudo gera custo. Sim. Como é que é o procedimento, doutor? Falamos sobre isso. Um paciente que é enviado para Salvador. Como é que é feito isso? Pronto. Na verdade, o que a gente faz? A gente faz um relatório para a equipe de Salvador do Transplante. Estou falando porque tem gente que, né, às vezes quer saber, está recém-diagnosticado, quer saber como é que normalmente procede. A gente faz um relatório e a equipe lá do Hospital das Clínicas, digo para paciente SUS, Sim. ele encaminha com a data de marcação da consulta. Aí ele vai, geralmente a gente faz aqueles formulários de TFD, já que a gente não tem transplante em Conquista, e aí o município é que tem que arcar com isso. Sim. Então ele vai para Salvador, faz a consulta, volta para a unidade, para casa, ou seja, para a clínica para dar continuidade. Só que ele tem todo um processo em Salvador. Então são várias consultas que se vai. Então tem psicólogo, dentista, assistente social, enfermagem. Às vezes isso não consegue coincidir no mesmo dia. E aí às vezes ele vai 2, 3 vezes no mês. São várias vezes. E aí tem que ter assistente social, você tem que ter um local para ficar no pós-transplante, tem que gravar um vídeo da casa, com quem vai ficar, tem que mostrar como é a casa que reside, para saber se tem a infraestrutura adequada para ser recebido quando retornar do transplante, porque a imunidade vai estar muito baixa. Eu vou estar sem vacina, lembra? Sim. Pensa num bebezinho que acabou de nascer e que você está sem vacina nenhuma e totalmente desprotegido. Sem defesa, só vai nada. começar a vacinar depois de 4 meses, que é Covid e influenza, e depois de 6 que começam as outras vacinas. Pois é. O que falta para que mais pessoas tenham acesso ao diagnóstico e tratamento adequado no Brasil? Sim, hoje o que a gente precisa realmente é de conscientização. A gente sabe que hoje está tendo muitas escolas de medicina, universidades, vários médicos se formando, só que a gente tem que lembrar que a gente tem que ter médicos comprometidos. Então, não dá pra gente atender um paciente e querer só ver a partezinha que eu fui lá para procurar o médico. Claro que a gente sabe das especialidades, mas a gente pelo menos tem que saber reconhecer se eu tenho anemia, se eu tenho uma disfunção renal, se eu tive uma fratura, se eu tenho um aumento de cálcio, se eu tenho uma inversão da albumina com a globulina. Eu saber que eu preciso encaminhar esse paciente, caso eu não me sinta apto a investigar. Porque não é, sim, realmente é do especialista. Então, a primeira coisa parte para a conscientização dos médicos que estão se formando. Para mim, essa é a parte mais importante. Até porque hoje a gente não vê, se não tem grades curriculares em todas as faculdades, uma disciplina de hematologia. Hoje, como dependendo do tipo de faculdade, você vai ver casos, problemas, onde você vai discutir determinadas patologias e você vai destrinchar aquela patologia. A segunda coisa é que a gente precisa de exames diagnósticos, seja por convênio ou pelo SUS, para que a gente consiga ter acesso a esses exames. Quais são esses exames principais? Eletroforese de proteína, imunofixação ou imunoeletroforese, o free light, que é o de cadeias leves, porque a gente tem que lembrar que tem um mieloma que às vezes a gente não consegue diagnosticar na eletroforese. A gente só consegue diagnosticar pelo free light. E um outro exame diagnóstico é o mielograma. Porque não adianta só eu ter os exames laboratoriais ou o exame de urina, que pode ter eletroforese urinária, e eu não ter o mielograma ou uma biópsia de medula para fazer um diagnóstico para quantificação de plasmócitos, que isso é bem importante. Para quem está assistindo, o paciente pode ter o mieloma, mas ele faz o eletroforese e talvez não normal, né? Normal. Então, por isso que tem que fazer free light, a imunofixação e o mielograma, né? Lembrar, às vezes, que eu posso tem alguns casos chamados mieloma não secretor, que ele não consegue aumentar a imunoglobulina. Sim. A imunoglobulina, inclusive, é muito baixa, que são as hipogamaglobulinemias. Então, é tudo bem baixinha. E muitas vezes são aqueles pacientes que têm
uma proteinúria importante e que quando a gente vai ver, às vezes é um free light que é positivo. A eletroforese deu uma gamapatia bem pequenininho, ou até veio negativo. A imunofixação às vezes deu positivo. Então é um IgA lambda, um IgA kappa. Agora também tem os outros exames, que são os exames genéticos, que são para configurar o prognóstico daquele paciente. E não esquecendo que existem os exames de imagem. Então, nos exames de imagem, a gente pode fazer o raio-x de esqueleto, que a gente define se tem algumas lesões líticas, que isso, inclusive, é para quantificar também o estadiamento clínico do paciente prognóstico. Hoje tem o PET scan, Sim. que é um PET scan para mieloma múltiplo. E a gente também tem as ressonâncias. Porque tem alguns pacientes que, quando a gente fala em mieloma, a gente fala em mieloma de doença sistêmica. É aquele paciente que tem a medula envolvida, mais de 10% de plasmócito, tem anemia, tem cálcio, como eu já falei anteriormente. Porém, tem alguns pacientes que podem ter algumas massas, que são um tumor chamado de plasmocitomas. Então, eu posso ter uma dor na coluna, faço uma ressonância e eu estou lá, um plasmocitoma isolado. Então, vai ser retirado ou biopsiado, pode ser feito radioterapia no local. Então, lembrar que o tratamento também pode necessitar de radioterapia, principalmente para quadros de dor ou de compressão. E ele, quando vai para o mielograma, para os outros exames sistêmicos, ele não tem doença sistêmica. Ele tinha somente o plasmocitoma isolado. Mas ele pode evoluir com mieloma múltiplo ao longo da vida. Então, tem que se manter o acompanhamento. Entendi. Muito complexo, né, doutora? Muito complexo. É muito complexo. Eu fico besta, assim, como é um jogo de xadrez para o médico hematologista tratar, né? Porque você reúne 50 pacientes, cada um é diferente do outro, né? Totalmente. Se eu for os últimos 2 dias, os pacientes de mieloma que eu atendi, todos foram diferentes um do outro. Uma com proteinúria, uma com a fratura espontânea, que quando chegou, fratura espontânea, não, é porque ela fraturou e deu uma alteração, a médica pediu para eu ver. Aí eu já, na minha cabeça, já começo a raciocinar que deve ser mieloma. Aí a gente tem aquela que fez uma disfunção renal, abriu um quadro com disfunção renal e quando vai investigar era um mieloma e que talvez não precisasse dialisar. Tem aquelas vezes que era uma plaquetopenia e que quando a gente vai fazer um diagnóstico, resolver pedir um mielograma, tem lá plasmócito, fez uma eletroforese positiva. Então, tem vários. Complexo demais. Como é que a sociedade pode contribuir para dar mais visibilidade ao mieloma múltiplo? Eu acho que a principal coisa é a informação. Então, hoje, eu acho que tem uma coisa que vem ajudando muito, é principalmente, eu brinco que os famosos também ficam doentes. Sim. Então, o fato de se ter alguém em mídia, talvez alguém inalcançável para nós, também ter tido uma doença, isso ajuda muito, tanto para os governantes, porque algumas drogas são incluídas via Conitec, mas até mesmo para os relatórios, a gente sabe que se algumas pessoas de alto escalão utilizaram determinada droga e ficaram bem, talvez isso contribua como um peso maior de uma liberação para uma medicação ser incorporada. Eu digo isso por causa de Dilma. O rituximab só entrou no SUS depois que Dilma teve linfoma. Antes disso não entrou. E já existia rituximab. E outra coisa que eu acho é o fato de se falar dos sintomas, assim como o que você faz, seja com outdoor, que você está de parabéns, como sempre. Eu te parabenizo para isso. Obrigado. De você conseguir levar informação adequada para que alcance o máximo de pessoas possíveis, isso faz diferença. Então, é um panfletinho, é incluir disciplinas ou as doenças, até mesmo nas faculdades, para que também se tenha conhecimento. Às vezes é a pessoa, e eu digo assim, pro doente em si. Hoje, câncer é a doença do século. E a gente sabe que a cada dia que passa vem aumentando mais o índice. Então, às vezes, a gente,
com diagnóstico tem vergonha de falar para o outro, que a gente não tenha vergonha, porque talvez o meu vizinho, o pai teve, ou alguém mais próximo da gente teve. Não que a gente queira ou se sentir doente, ou se sentir vitimizado, mas talvez saber, pô, você tá tão bem. Isso. Você tem doença? Não acredito que você tá com essa doença. Então eu acho que isso incentiva até aquele outro que também tem aquele diagnóstico, dizer, poxa, Joelísio teve mieloma, mas Joelísio faz tudo e faz a diferença na vida de tantas outras pessoas. Então talvez se você tivesse ficado dentro do seu casulo, lá dentro de casa, outras pessoas não tivessem diagnóstico. E eu acho que eu estaria pior. Eu acho também. Entendeu? Eu acho que a gente pensa mais na doença. Eu acho que quando a gente não tem tempo de pensar na doença, a gente não pensa nela. A gente não tem que ser negligente com a doença. Mas eu acho que a gente tem que lembrar que eu posso ter uma doença, mas eu não preciso ser doente. Sim, verdade. E eu acho que isso é a grande diferença. Pois é, eu sempre falo, a doutora Gabriela Chateaubriand teve aqui, ela falando que o paciente toma 10 comprimidos do coração. E toma numa boa, toma um do câncer e fica indagando se vai, será que vai fazer bem, né? Então, a gente ainda tem que quebrar, desmistificar essa ideia de que câncer é fim, né, doutora? De que é sentença, né? Você pode viver muito bem, eu estou vivendo muito bem com mieloma. Se a gente fosse ver antes nos prognósticos de mieloma, tipo, nos primeiros estudos, lá atrás, os pacientes, eles tinham um estadiamento clínico 3, eles iam ter uma sobrevida de 24 meses, 36 meses. Isso antes, quando a gente não tinha as novas terapias, a gente não tinha os antibióticos mais adequados. Então, assim, a gente conhecia a doença, mas não tão profundamente. Hoje a gente já sabe que tem os receptores específicos e é isso que se está a cada dia que passa desenvolvendo mais tratamentos. Então, se a gente for pensar nisso, eu tenho um paciente que transplantou há 13 anos atrás. E vive bem. Melhor do que eu. Eu tô pior do que ele. Vive muito bem. E aí, quando eu lembro que eu já tô há algum tempo aqui, alguns pacientes meus que já vêm de tratamento, eu brinco que eles me viram casar, me viram ter filhos. Eu vi uma neta nascer, hoje me dizem, pô, já vai fazer 14 anos. Eu vi neto entrando em faculdade, vi neto formando, vi filho casando. Então, assim, quando a gente vai ver o quanto de sobrevida, Sim, com qualidade de vida, as pessoas estão tendo. Porque eu acho que isso é muito importante. É sobrevida com qualidade de vida. pois é, nós estamos aqui no Instagram, se quiser, você que está participando, faça pergunta para a doutora Daniela, viu? Fique muito à vontade, nós estamos com 750 pessoas aqui na sala. E é importante esse trabalho de divulgação do mieloma, que é uma doença ainda, por mais que a gente divulga, fala, mas ainda precisa ter um conhecimento maior. Porque os sintomas, como ela tinha dito, são muito parecidos com doenças comuns e isso dificulta muito o diagnóstico. Ô doutor, o que o Márcio Borgonha representa para os pacientes, médicos e familiares que lidam com essa doença? O Março Borgonha é um mês de conscientização. Assim como a gente está tendo outros meses, não só para falar da doença, mas principalmente conscientizar que existe a doença e a doença existe para o tratamento. Então, é o que você falou, não é uma sentença. Não é porque eu tenho um diagnóstico que eu não vou tratar. Então, esse mês veio para chamar a atenção da população de que a doença existe e de que hoje pode ser o meu vizinho, amanhã pode ser algum parente muito mais próximo meu ou até mesmo a própria pessoa. Então eu acho que a gente precisa se conscientizar não só do mieloma múltiplo, como também das outras neoplasias e a gente tem que tentar buscar medidas preventivas. E as medidas preventivas são boa alimentação, qualidade de vida, atividade física, principalmente
saber o que comer, evitar embutidos, então, ultraprocessados, porque a gente sabe que isso também aumenta a questão de neoplasias. Aqueles pacientes, aquelas pessoas que trabalham com algum ambiente de risco, seja em posto de gasolina, seja um pintor que se exponha a substâncias que podem ser tóxicas à medula, lembrar de usar os equipamentos de proteção individual, que isso é muito importante. Porque às vezes a pessoa pega a máscara e diz, não, isso me incomoda. Só que você tá lembrando que você está inalando aquilo ali, né? E que isso vai te gerar no futuro algum problema. Então eu acho que o que a gente hoje precisa é tentar viver com o máximo de qualidade de vida possível. E principalmente, que eu falo para os meus pacientes, quando eu digo, não, você tem que fazer atividade física. Doutor, eu não tenho tempo. Eu digo, mas vem cá, a gente tem que ter tempo para a saúde. Porque para a doença, vai ter. Então, mas é melhor que eu tenha tempo para a saúde, porque se eu adoecer e for para o hospital, eu não vou ter que parar tudo. Se eu adoecer, eu não vou ter que parar as minhas atividades, às vezes, para eu poder estar fazendo um tratamento. Então, faça medidas preventivas. Então, tenha um tempo, uma qualidade de tempo para a sua saúde física e mental. Pois é. Ô Marli, a Marli está ali no Instagram. Eu não entendi bem a sua pergunta, minha querida. Faça de novo aí. Doutora, tem uma pergunta aqui de Adalberto. Joelise, eu estou no 6º ciclo apto para o transplante pelo SUS, porém na fila. Quanto tempo mais posso suportar? Tenho 66 anos. Pronto. Na verdade, assim, o transplante, tem a maioria dos centros, o que a gente busca é tentar transplantar dentro do primeiro ano de tratamento. Então, se eu iniciei o tratamento há 6 meses, eu tenho mais 6 meses para estar transplantando. E aí, não que o que tenha de possa suportar, porque a doença vai recidivar. Lembrar que o transplante é para uma consolidação. Então, eu tenho que estar sem doença para eu transplantar, para que eu consiga ter um tempo de sobrevida livre de doença maior, para que a minha doença não volte em um tempo menor, tá? Mas, assim, geralmente os centros, se for por aqui, sim, Salvador mesmo, que é o que a gente tem maior, o ideal é que tente transplantar dentro do primeiro ano. Tem uma pergunta aqui, doutora, e nós já tínhamos até feito uma live sobre isso. Eu gostaria de saber se o mieloma é genético. Pronto. Quando a gente fala genético, existe uma diferença entre genético e hereditário. Sim. Tá? Hereditário é que a gente herda. Então, eu tenho uma herança. Então, isso seria uma carga hereditária. Não é hereditário. Agora, genético, quando a gente fala, é que eu posso ter uma alteração genética ao longo da minha vida e isso pode configurar, que é por isso que a gente vê os exames genéticos e a gente configurar, às vezes, um critério de mau ou de bom prognóstico. Mas eu tenho alguns pacientes que são familiares, como Luiz tem uma mãe e uma filha. Eu tenho 2 casos que são 2 irmãos, 2 irmãs e 2 irmãos. Isso foi hereditário? Foi porque passou de um para o outro? Possivelmente não. O que acontece é, como a gente tem um microambiente, geralmente tem uma exposição. Então, às vezes eu moro num lugar que possa ter próximo de urânio. Então, aquela exposição, aquelas 2 pessoas foram expostas e desenvolveram a doença. Mas não que tenha uma carga de dizer que seja hereditário. Entendi. Eu acho que respondeu. Sim, não se tem estudos. Mas claro que existem, assim, raramente pode acontecer, pode. Mas assim, são mutações, no geral, né? Isso, no geral não. Certo. Como a comunidade médica e científica está trabalhando para melhorar o tratamento e a cura do mieloma? Ai, gente, são tantos estudos. Não, né? Porque, lembrando que a doutora, ela participa de praticamente todos os congressos que tem aí, né, disponível na área de hematologia. Ela estava agora no de Foz do Iguaçu. No ano Teve passado, em Paris, não foi? Foi, eu fui para um preceptorship em Nantes.
que foi com o Dr. Felipe Monron. Então, hoje, a gente já sabe mais ou menos algumas... Assim, a característica do mieloma já é conhecida. O que se estuda muito é essa questão do receptor, para que a gente consiga ter drogas mais específicas. E hoje pegou o que eu comentei anteriormente. A gente já tinha as classes de drogas, só que a gente está tentando associar essas classes de drogas para que a gente consiga ter uma resposta mais profunda. O São Rafael e o Santa Isabel, eles são hospitais que têm protocolos de pesquisa aqui na Bahia. Geralmente, sim, o São Rafael, ele tem um centro de mieloma múltiplo, que quem é o coordenador é o Dr. Edvan Cruzoé. Sim. Então, lá ele tem, assim, eu acho que atualmente deve ter uns 6 estudos abertos para mieloma. Infelizmente, alguns problemas para os estudos é porque tem alguns critérios de inclusão. E, às vezes, alguns critérios de inclusão uso de lenalidomida, uso de daratumumab ou de um anticorpo monoclonal, e que no SUS a gente não tem acesso a isso em primeira e segunda linha. Então, às vezes, a gente não consegue incluir esses pacientes nesses estudos. Mas a gente tem os bispecíficos, como eu falei, e agora o que se estuda muito é tentar as associações. Então, um carticel com bispecífico, para se ver o quanto você consegue ampliar mais. Então, o que é a chave da questão eu preciso aprofundar a resposta. Então, é como se eu tivesse que combater a doença com todas as armas que eu tenho logo de cara, para que eu consiga matar tudo. E não sobrar ninguém. Então, assim, nada para contar história. É assim que a gente tenta falar. Legal. Então, o vulgo seria esse. Eu pego um exército, tento matar todo mundo e não sobra ninguém. Nenhuma alma viva ali, para que aí a gente consiga chegar na cura. Ai, que maravilha, viu? Você gostou, né? Adorei. Acho que não foi só eu não, viu? Acho que o pessoal aqui deve ter amado essa comparação sua. Que ideia, que dessa... Porque hoje é isso. O que a gente hoje, a tendência... A gente sabe que tem o BCMA, que é um dos que também já vem estudos por conta do carticel também, né? Quando a gente vê, eles estão tentando hoje associar. Então, pegar o CAR-T, já tentar colocar um anticorpo junto. Então, para que você consiga ir no máximo de receptores da doença possíveis para que consiga destruí-lo. Que bom. Só me dá uma licencinha, só para dar um recadinho aqui. Hoje nós tivemos um evento, né, uma ação do Dia Internacional da Mulher, lá no Hospital Amaral Carvalho, lá de Jaú, onde é o hospital nosso principal parceiro. E Márcia teve lá com a galera lá, fez uma festa lá com a mulherada. Minha querida, parabéns, e você está realmente representando, né? Ela nasceu para ser voluntária e graças a Deus que a associação tem você aí, né, tomando conta, né? Amanhã nós vamos ter uma live especial, né, sobre o Dia Internacional da Mulher, com Marli, com Samantha e com Jeane. São 3 mulheres assim especiais, todas portadoras do mieloma múltiplo, e que vai estar contando a sua história. E na sexta-feira que vem, nós vamos estar com a doutora Ednei aqui, falando sobre o março lilás, né, que é o câncer do colo do útero. Doutora, o tempo passa rapidinho, né? E eu queria que a senhora deixasse, para finalizar, qual a mensagem você gostaria de deixar para quem nos acompanha, seja paciente, familiar ou profissional da saúde? O diagnóstico precoce, como a gente sempre fala, ele salva vidas. Quando a gente fala que salva vidas, ele salva são muitas vidas, não só a do próprio paciente, como também dos familiares. O diagnóstico de mieloma, ele não é uma sentença. Ele, como eu falei, ele é um diagnóstico. Então, a gente ter uma doença oncológica, a gente tem que lembrar que eu tenho uma doença, eu não posso me sentir doente. Sim. Então, a gente tem que enfrentar os obstáculos para tirar algo de proveitoso disso. Então, eu sempre falo, tem alguma coisa, quando
digo assim, eu creio em Deus, não sei a crença dos outros, mas quando a gente é acometido por algo, seja uma doença, seja uma fatalidade, a gente tem que lembrar de que sempre a gente tem que tirar algo daquela situação. Então, como é que eu estava vivendo quando eu tive aquele diagnóstico? O que aconteceu para que eu tenha que repensar a minha vida, os meus objetivos? E assim, gente, continuar tendo objetivos. Então, isso é um tempo. É um tempo que, assim, eu não digo que é fácil, porque não é fácil. Não é. É doloroso, é custoso, psicologicamente, fisicamente, financeiramente. Então, isso é muito realmente trabalhoso. Mas, assim, sempre existe um porquê. Mas o que a gente precisa saber é, se você tem sintomas e se isso tem um incômodo e que vem ou aumentando ou algo que tenha surgido de uma forma aguda, a gente precisa procurar o médico e precisa principalmente alertar de que existe a possibilidade de ser um mieloma. Eu tenho pacientes que eles dizem, doutor, eu pedi para o médico pedir uma eletroforese. Tem uns que nem pedem, vai lá e coleta, para saber se pode ter ou não, e depois procura para poder dizer, eu fiz um exame, nem sei se precisava, mas eu fiz logo. Ele já leva, né? Já leva. Que eu legal, já tive paciente isso. De levar. Que legal. Aí eu fiz porque teve um amigo meu que teve, e eu fiquei com medo da doença, então eu já fiz e trouxe. Tem alguma coisa? Aí eu ainda brinco e falo, pô, sua consulta foi a mais fácil do meu dia. Não teve nada. Porque o mais importante é que a gente tenha boas notícias. Sim. Ou também, mesmo que as notícias não sejam tão boas, mas que a gente saiba encarar com a maior leveza. Porque eu acho que isso é importante. A gente tem várias formas de dizer um determinado diagnóstico e a gente tem várias formas de encarar esse diagnóstico e esse tratamento. Então, assim, contem com a gente. Se tiverem dúvidas, se tiverem necessidade, eu trabalho lá no Contem Eu, tem o Dr. Luiz Fernando. A gente está sempre à disposição, tá? Então, a gente é uma equipe. Então, a gente discute os casos. A gente tem uma ampla experiência em mieloma múltiplo. Luiz gosta muito do tratamento de mieloma. Muito. Então, eu brinco com ele que daqui uns dias eu nem faço mieloma, mas ele faz. Mas eu não consigo deixar também, não. Mas, assim, que a gente prende, tá lá... né? Assim, ó, tem aqueles pacientes antigos e a gente começa a ver uma esperança. Principalmente eu que vim de drogas que não faziam muitos efeitos. Sim. E era um pouco... Eu pegava aquele paciente na cama, todo quebradinho, onde às vezes a gente ia fazer paliação. E dizer, não, vai pra casa, não tem muito o que fazer. Então, a minha experiência com mieloma, na minha época de faculdade, era assim. E hoje eu vejo pacientes que você nem disse que tem doença, eu também não posso, né? Eu também vi a evolução do tratamento do mieloma e eu quero continuar vendo essa evolução do tratamento do mieloma. Eu fico muito feliz, doutora, de ter uma profissional dessa aqui em Conquista, com você, como doutor Luiz, porque você tem amor pelo que você faz. Né? São pacientes que a gente conversa e quando fala da doutora Daniela, nossa, ele sente aquele carinho e aquela admiração, porque você não é só ali, só faz a consulta, mas você acaba acolhendo eles. Né? E é importante isso. É o que eu acho que é o mais importante. O paciente chega ali muito frágil. Né, com a cabeça ali, sem o que vai acontecer comigo. Então, a primeira coisa que ele vai deparar é com o médico. E ele deposita muita confiança no médico. Né? Então, esse papel de acolher, de dar esperança, né? de tratar ele com amor, faz toda a diferença no tratamento dele. Eu acho que é principalmente essa questão do acolhimento. Eu acho que a gente tem que... Primeiro, eu faço o que eu gosto. E a gente tem que pensar em também se colocar no lugar do outro. Que isso é bem importante. Então, quando a gente pensa que talvez ali pudesse ser o meu avô, minha avó ou a minha mãe, eu acho que isso é o que faz. Sim, eu acho que é a sensibilidade que a gente precisa ter hoje em dia e não ver a doença. Sim. Por isso que eu fiz uma live uma vez com uma jornalista do Rio e eu comentei isso com ela até, dizendo que
a gente não vê, a gente tem que pensar em tratar o paciente. Não é rotular que é do mieloma. Não. Não, é fulaninho de tal que é isso. Então, assim, são as histórias, são as brincadeiras. Então, eu acho que isso deixa a gente mais próximo. Porque é alguém que a gente vai conviver durante muito tempo. Então, que bom que eles falam bem de mim. Mas falam sim. Muito obrigado, viu? Obrigada. Agradeço mesmo, de Obrigada coração. a você pelo convite. Agradeço muito por ter vindo. Tem todo o meu respeito, minha admiração, viu? A gente tá junto aqui, né? Fazendo as campanhazinhas. De vez em quando eu dou uma roubada. Bora ali, Pode vamos me convidar fazer. sempre. E Deus continue te abençoando, viu? Amém. Tá bom? Obrigada a todos, viu? Pessoal, até a semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado aí pela audiência. Um grande abraço, viu? Você ouviu o JF Cast, um podcast produzido pela Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Saiba mais no Instagram, @Joelísio_Fraga. No YouTube, AJFMM. Compra premiada Magalu. Compre nas lojas e ganhe experiências incríveis. E ainda concorra a Vale Compras. Aproveite. Air Fryer 3 litros e 200, só 229. Aspirador de pó vertical Karcher, apenas 149. Liquidificador Mondial 550 watts, 89 à vista. Escova secadora Mondial de 1.200 watts, só 119. Ventilador Turbo Mondial 40 centímetros, 219 à vista. Compra premiada Magalu. Comprou, raspou, ganhou. Compre na loja. Últimos dias da promoção Oreo Selena Gomes. Cadastre-se e concorra. No ar, JF Cast, seu programa de saúde e bem-estar associado a um bom bate-papo, promovido por nossa equipe de podcast da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Agora JF Cast, com Joelísio Fraga. Muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Estamos ao vivo aqui na Melodia FM 87.9 e também no Instagram. É só você digitar lá @Joelísio_Fraga. Lembrando que esse podcast, como também todos os outros, estão lá no nosso canal do YouTube e também no Spotify. Hoje temos um tema importantíssimo: dor crônica, um sofrimento silencioso que atinge milhares de brasileiros e interfere diretamente na qualidade de vida. E para nos ajudar a entender melhor esse universo, eu tenho a honra de receber Thaisa Barbosa, fisioterapeuta, especialista em dor crônica, com ampla experiência no cuidado de pacientes que enfrentam esse desafio no dia a dia. Muito obrigado pela presença, Thaisa, e agradeço de coração por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço e fiquei lisonjeada pelo convite. Primeiro, sempre faço a primeira pergunta para todo mundo, né? Para se apresentar. Quem é Thaisa Barbosa? Sou uma alagoana que estou morando na Bahia, né? Alagoana com coração baiano. Bebeu água daqui, né? Já tenho 21 anos de formada, né? Me formei pela Universidade Estadual de Alagoas, em Maceió, na Uncisal, né? E após a minha faculdade, já fiz minha especialização e com ênfase hoje em dor crônica. E estou atuando na área. Já trabalhei no SUS há 16 anos, né? Já fiz parte do Serviço de São Vicente, era coordenadora durante 16 anos e trabalhando com essa população. Foi aí que apareceram esses pacientes e foi que